1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, peço agora que o Senhor possa nos ensinar a partir dela, que teu Espírito possa nos ajudar a ouvir, que teu Espírito me ajude a falar esta noite com poder e eficácia. Abençoe-nos pela pregação da tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos nos sentar esta noite, e estamos de volta ao nosso estudo sobre derrotando o desânimo, que nós começamos na semana passada. E na semana passada a gente viu o quando do desânimo, ou seja, as ocasiões de nossas vidas que são mais propícias para a gente ficar desanimado. E todo mundo está sujeito a isso, ao desânimo. E hoje nós vamos mudar um pouquinho de marcha, nós vamos ver o como que isso acontece. Nós vimos o quando, hoje vamos ver como que o desânimo chega em nossas vidas, como que ele vai chegando às nossas portas, como que ele chega e bate nas nossas portas. E geralmente o como sempre vai envolver alguém, sempre vai envolver uma pessoa que vai trazer certas circunstâncias, certas coisas em nossas vidas. E é bom a gente poder identificar essas pessoas, identificar esses comportamentos, porque então nós podemos nos preparar e nós podemos nos proteger. A Bíblia fala para a gente vigiar, constantemente vigiar, e vigiar é justamente isso, a gente ficar de olho em pessoas, em circunstâncias, de olho no quando e no como, porque o desânimo vem, mas nós podemos derrotá-lo, nós podemos ser vitoriosos, nós não precisamos ser abatidos, derrotados pelo desânimo, e é por isso que estamos estudando derrotando o desânimo. Então, como parte disso, nós vamos ver o como isso acontece, porque desânimo é algo nocivo, ele pode destruir, ou no mínimo, ele vai nos atrasar na nossa caminhada, na nossa meta, no nosso alvo. Então ele destrói, o desânimo ele atrasa. Então vamos ver hoje alguns comportamentos e táticas que servem de porta de entrada para o desânimo na vida da gente. Então, olha no versículo 2, e nós vamos ler aqui. O texto de hoje é o mesmo texto que nós vimos na semana passada, só que nós abordamos este texto na semana passada do ângulo do quando. Hoje nós vamos abordar o mesmo texto, mas de outro ângulo. Vamos ver outras coisas do mesmo texto. E o versículo 2 fala: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Primeiro como que o desânimo vem é através de ameaças. Ameaças. Aqui nós temos essa ameaça, e essa ameaça sempre tem um alguém. Esse alguém é quem? É Jezabel, uma rainha terrível, perversa, mas é alguém que veio trazer essa ameaça, esse ataque para Elias. E note que essa ameaça de Jezabel foi a reação que ela teve à informação que lhe foi dada de que os seus profetas, 850 profetas, falsos profetas de Baal, mas que eles haviam sido mortos por Elias, porque Elias ganhou aquela competição. Vocês lembram que teve 2 altares foram construídos, 2 sacrifícios, holocaustos foram feitos, e ele falou: muito bem, ninguém vai colocar fogo aí, vamos ver quem Deus ouve, vocês aí façam o que vocês têm que fazer para ver se Deus vai acender, se Deus vai colocar fogo nesse sacrifício. E eles ficaram para lá e dançaram, cantaram, se rebolaram, se cortaram e tudo mais, e nada aconteceu. Quando chegou a vez dele, ele orou e choveu fogo do céu e aquela coisa toda. Então, logo após aquilo, ele pegou todos os 850 profetas de Baal e deu fim neles. Como eles eram falsos profetas, serviam a Jezabel. Jezabel não gostou muito da história e partiu aqui para fazer ameaça
para Elias. Ele ficou desanimado? Ficou tão desanimado que quando ele soube no versículo 3, e vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi embora. Ele foi ameaçado e aquilo desanimou ele, e ele fugiu. Após uma grande vitória como essa, ele fugiu. Agora, note algo importante. Jezabel ameaçou e disse: amanhã, essa mesma hora, você vai estar morto. Ela falou. Ela ameaçou. Agora me diga, o que foi que ela fez de concreto para realizar essa ameaça? Quer que eu lhe diga o que foi que ela fez? Nada. Na Bíblia não está constando absolutamente nada que ela fez para tirar a vida de Elias. Nada, nadinha. Você vai procurar em vão uma coisa, um dedinho que ela levantou. Ela só fez mesmo ameaçar. Ela apenas falou que ia matá-lo. Ela fez uma ameaça vazia. Só isso. Ou seja, Elias ficou desanimado por uma ameaça vazia. Não havia nada atrás daquela ameaça. Olha comigo aqui no versículo 2 que nós lemos. Então Jezabel mandou um quê? Um mensageiro. Ela se deu o trabalho de mandar um mensageiro para dizer para ele que ela ia matá-lo. E uma coisa, se ela realmente queria matar Elias, por que em vez de um mensageiro, ela não mandou um assassino? Um soldado? Um capanga? Tem aquela história, cachorro que late não morde. Você acha que o momento era propício para Jezebel matar Elias, que acabou de ganhar essa grande vitória perante todo o povo? Lembre-se que depois dessa competição com os profetas de Baal, que ele saiu vencedor, o que foi que o povo fez? Todo mundo levantou a mão e gritou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eita que maravilha, só o Senhor é Deus. Pega aqueles falsos profetas, vamos matar eles, fim neles. E todo o povo estava agora voltado para Deus. Você acha que era a hora de Jezabel pegar e falar: Jezabel matou Elias? Não, ela podia ser má, e ela era má, mas ela não era burra. Se ela quisesse matar Elias, ela teria mandado alguém para matar Elias, e não mandar recado. É como aquela pessoa que fica: eu vou dar uma surra em você, eu vou dar uma surra em você, venha, eu vou dar uma surra em você, venha, chegue mais perto, me dê uma desculpa mas eu vou dar uma surra em você. E não, só fica o quê? Blá, 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 blá. Se a pessoa vai dar uma surra em você, a pessoa não vai falar, não vai avisar, marcar horário, ele vai simplesmente o quê? Ele vai lá, ele dá uma surra, ou tenta, né? Ou tenta, tá? Então, ameaças têm um grande potencial de desanimar a gente. Ameaças podem completamente murchar nossa bola, e muitas vezes não tem nada atrás delas. Então, alguém que fica ameaçando, alguém que fica trazendo ameaças vazias, cuidado para não deixar aquilo lhe afetar. E se alguém fica trazendo ameaças, você pode sempre evitar aquela pessoa, cortar aquela pessoa da sua vida, evitar contato ou qualquer coisa com aquela pessoa, tá? Mas mesmo assim nós temos que sempre estar espertos, não ligando muito para a ameaça, porque a ameaça é apenas uma ameaça. Eu acho, na verdade, que Jezabel não tinha intenção nenhuma de matá-lo, não que ela não fosse capaz disso, mas ela sabia que a maré não estava muito boa para ela. A intenção, o propósito que ela queria era justamente isso, ela queria desanimar. Porque quando você desanima alguém, você murcha a bola deles, tem efeito. É muito fácil dar uma ameaça. É muito fácil chegar para alguém e fazer um monte de ameaça vazia, porque vai ter o efeito de ameaçar. Então tenham cuidado. Às vezes tem jovens que chegam para os pais e dizem: eu vou fugir de casa, eu não aguento mais essa opressão, eu vou fugir de casa. Qual deve ser a reação dos pais? Ah, vai, tudo bem. Quer emprestar uma mala? Eu vou lá ajudar você a fazer a mala. Quer que eu lhe deixe aonde? Na rodoviária ou aonde? Está fugindo de casa? Num instante a ameaça faz assim, ó.
Agora, quando o pai ou a mãe fica, oh não, céus, e agora? Ele vai fugir de casa. O que você quer? Diga para a mamãe o que você quer. O que você quer? Pronto, acabou. Qualquer coisinha agora, eu vou fugir de casa. Tá? Então, ameaça, não vai cair nessa história de ameaça, gente. Ameaça pode afetar a gente, ameaça pode desanimar a gente, mas só se nós permitirmos. Só se nós permitirmos. Se não permitir, não tem poder nenhum. Tá? Então tenha muito cuidado para não ser vítima de ameaça. Quando a gente sucumbe para ameaça, quando a gente se desanima com ameaça, nós estamos dando basicamente uma arma para que as pessoas usem aquilo contra nós. Tá? Então, cuidado lá, tenha muito cuidado com isso, porque muitas coisas nos desanimam e às vezes não passa de uma simples ameaça. Tá? E quando eu falo ameaça, muitas vezes a economia está ruim. Eu ouvi dizer que o patrão vai despedir algumas pessoas. Pronto, fica todo mundo, oh! O patrão despediu alguém? Não. Ele falou que ia? Não. É só um boato. Então fique tranquilo. Muitas vezes uma ameaça, um boato. Fica todo mundo perdendo as estribas, entrando em pânico e calma. Porque a ameaça, mesmo vazia, tem o potencial de completamente desanimar, tirar a coragem na gente, que leva para outras consequências, para outras situações, tá? Então, vamos ter cuidado com ameaças. Olha o versículo 3, outra coisa aqui, de como o desânimo vem, versículo 3. O que vendo ele, o contexto aqui é que ele ouviu que Jezebel falou que ia matá-lo, né? Fez essa ameaça. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Note bem, deixou ali o seu servo. Além de ameaças que Jezebel fez, outra coisa que nos desanima é alienação. Alienação. O que é alienação? Alienação é quando você se exclui, você se fecha, você se separa, você se aliena, você se coloca longe das pessoas. Você está desanimado? A tendência é você se alienar das pessoas, o que vai aumentar mais ainda o seu desânimo. A gente não sabia até agora, mas ele tinha um servo. Esse servo era o seu assistente, digamos assim. Ele ajudava ele no ministério, ajudava ele nas viagens, enfim. Então, é só aqui que a gente sabe disso. E outra coisa, ele deixou esse servo aqui, que é interessante, mas depois que ele se recuperou disso tudo, Deus falou para ele e disse, olha, você vai ter um outro servo, Eliseu. E Eliseu foi aquele que tomou o lugar de Elias, como profeta, como o canal que Deus usava. Então Deus queria que ele tivesse um servo, Deus queria um companheiro. Ele se livrou de um servo aqui, e depois mais adiante você vai ver, se você ler aqui esse trecho, que Deus falou, e pegue Eliseu. Eliseu vai ser o seu, Eliseu vai ficar no seu lugar, Eliseu vai ser o seu servo, e ele foi de fato. Tá? Mas entenda que ali, ele fez o quê? Ele fugiu, quando chegou em Beceba, ele deixou o servo dele ali, e continuou sozinho. E aqui está ele, no fundo do poço, desânimo dos desânimos. Quem estava com ele para animá-lo, para ajudá-lo? Ninguém. Por quê? O servo dele o abandonou? Não, ele deixou o servo dele lá. Ele se alienou, ele estava agora sozinho. E pessoas desanimadas geralmente se fecham naquelas pessoas que poderiam ser uma ajuda. Se separam e se distanciam das pessoas que podem ajudar. Tem muita gente, por que não veio para o culto? Ah, pastor, está tão cansado. É um desânimo, pastor, o problema, sabe? Porque a minha filha, é o filho, é o cachorro, é o gato, é a crise, é o desemprego, é a minha esposa. É um desânimo, pastor. Tá. Ao invés de vir para a igreja, onde tem os irmãos e a pregação e tudo mais que pode animar você, ajudar você, a pessoa faz o quê? Ela se aliena, ela se separa, se distancia. Às vezes não é por um ou dois cultos, a pessoa some, passa 2, 3 semanas sem vir. Por quê? Eu estou com desânimo, pastor. Gente, está desanimado? Aqui é o local. Sabe, a gente não vem para a igreja, não é para preencher, bater um ponto espiritual. Não vem para a igreja para preencher uma função, um ritual. A gente vem para a igreja, entre outras coisas, para a gente se animar uns aos outros. Para a gente não desanimar, porque, francamente, a vida cristã não é fácil. Jesus falou que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus terão o quê? Tribulação. Então, a vida cristã tem suas dificuldades.
O diabo está aí para desanimar a gente, problemas. Então nós vamos estar sujeitos a desânimo. E quando estamos desanimados, o que foi que Elias fez? Ele já estava perseguido, fugindo, cansado. Em vez de levar alguém que podia ajudá-lo, animá-lo, conversar com ele, tentar encher a bola dele, digamos assim, deixou ele lá e foi embora sozinho. Então muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Agora, quando a gente se separa do rebanho, nós ficamos o alvo, nos tornamos o alvo principal do leão. Que leão? O diabo. O diabo. Sede sóbrios, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe que ele vai tragar? Ele vai tragar aquela pessoa que está na borda, se distanciando, aquele que está alienado, separado, distante do rebanho. É lá que ele vai buscar. Ele não vai pegar aquela pessoa lá no meio do rebanho, lá no meio da manada, aquele lá dentro ali, eu vou ter que pular por um monte de gente para pegar ele. Não, aquele ali eu vou deixar por trás, aquele ali eu não quero nem saber, está no meio. Eu vou pegar aquele que está ali, ó, aquele que está cabisbaixo, desanimado, arrastando os pés. Aquele que o rebanho está lá na frente, ele está aqui, ó, sozinho. É aquele é fácil, ninguém vai nem perceber. Ninguém vai nem perceber que ele sumiu. Ele não está no rebanho, não está falando com ninguém, ninguém falou com ele, ninguém vai sentir a falta dele. E acontece. Acontece. Então entenda, quando a gente está desanimado, a gente não quer se alienar. Pelo contrário, é quando nós precisamos de ânimo que vem de comunhão com as coisas de Deus. E Satanás gosta de caçar crente alienado. Aqueles crentes alienados que estão longe, porque são presa fáceis. É por isso que devemos vir para a igreja. Lá em Hebreus 10:25 fala assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Veja só, desde aquela época, 2000 anos atrás, já tinha gente que tinha o costume de se alienar, se separar, deixar de vir ao culto, antes admoestando-nos uns aos outros. Serve para animar a gente, admoestando, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestando significa encorajando, significa dando ânimo, significa enchendo a bola. Agora, se a gente está deixando o costume de nos reunir, então não vai ter encheção de bola. Então é aquele crente que falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultos, a bola dele, ó. Você já tentou dirigir um carro com pneu murcho? Não vai muito longe. É perigoso. Não tem futuro. Então a gente vem aqui para a igreja para quê? Para encher o pneu, para encher a bola, para nos animar, nos encorajarmos para fazer o que Deus quer. Então, cuidado para não se alienar, não se separar nos momentos em que nós mais precisamos, que é nos momentos em que nós precisamos de conselho e ânimo. E nós vamos ter isso com o povo de Deus, na casa de Deus. E não se separando. E o triste é isso. Eu estou desanimado, pastor. Então eu vou esperar me animar para depois eu voltar para a igreja. Então a sua bola está meia murcha, aí você para de vir, se aliena. Aí você vai esperar a bola murchar todinha e magicamente se inflar de novo. Sendo que ela vai ser cheia aqui. Com o povo de Deus, na casa de Deus. Com a palavra de Deus. Então é loucura. Então, essas pessoas que se alienam quando estão desanimadas, fica mais difícil. Destrói ou atrasa o que Deus tem para a gente. Tá? Então cuidado com ameaças vazias, cuidado com a alienação, porque é isso que aconteceu com Elias. Tá? Isso aconteceu com o homem de Deus, o grande Elias. E a última coisa aqui, vamos ver hoje, no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Dá para sentir angústia? Angústia. Então veja bem, nós temos aqui cuidado com ameaças, cuidado com alienação e cuidado com angústia. Angústia é uma tristeza, é uma perturbação, que se você deixar, ela começa na planta do pé, ela vai subindo, ela vai tomando conta de você. Se você deixar, aquela angústia. Elias estava tão angustiado que ele falou: me mate, Deus. Ele literalmente orou para Deus matá-lo. Falei: mate, não quero mais não, cansei, não quero mais não. Sua dor aprofunda,
e sua angústia era real. Mas, apesar de tudo isso, Elias, ele não estava tendo, como posso dizer, ele não estava tendo a percepção correta da situação dele. Ele não estava. Isso porque a angústia, ela muda a nossa percepção. A angústia, ela amplifica os problemas e ela amplifica o desânimo. Quanto mais angustiado, mais desanimado você fica. E quanto mais desanimado e angustiado você fica, menos claramente você enxerga a situação como ela realmente é. E você começa a ver monstros, e na realidade é uma barata. Você começa a ver situações complexas quando são coisas simples. Você começa a ver muralhas enormes quando na realidade não é nada. São apenas um monte de areia, você faz aquele bicho todo. Elias aqui estava amplificando a magnitude do problema deles. É verdade que os profetas de Deus haviam sido mortos. Se a gente lê lá no capítulo anterior, 1 Reis 18, a gente lê no versículo 4 assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Então é verdade, os profetas de Deus haviam sido mortos por Jezabel. Salvaram-se esses 100 que Obadias tomou conta deles, escondeu eles numa caverna e alimentava eles com pão e com água, estavam lá. Mas o resto dos profetas sim haviam sido mortos. Agora, ele esqueceu, na sua angústia, ele esqueceu que o dia anterior 850 falsos profetas de Baal, foram tirados da terra, foram mortos. Eles esqueceram essa vitória. Ele estava apenas lembrando do quê? Que os profetas de Deus haviam sido mortos. E isso não trazia ânimo para ele. Isso não encorajava. Por quê? Porque ele estava angustiado. E quando está angustiado, você fica cego para as coisas boas e você só vê o problema. E isso aumenta o desânimo. Então nós temos que ter cuidado com o desânimo, porque, com a angústia. Porque quando a angústia vem, ela começa a mudar a nossa percepção. E a gente começa a pintar um quadro muito pior do que ele realmente é. Tudo bem, o quadro não estava um paraíso, essas coisas todas, mas também não estava tão ruim a ponto de ele pedir para morrer. Tudo isso por quê? Porque a Jezebel ameaçou. Avisou que ia matar. Gente, se você recebe um aviso que alguém vai lhe matar, é porque a pessoa sabe onde você está, sabe você é encontrado, por que não manda matar logo? Ou seja, por causa de uma ameaça vazia. Ele se alienou, se angustiou ao ponto de pedir pela sua própria morte. Sabe, tem gente que quando está, eu vou usar um termo aqui, eu não sei se é muito conhecido, curtindo uma fossa. Alguém já ouviu falar essa expressão, curtir uma fossa? Eu não sei se é possível, né, curtir uma fossa, eu não vejo muito futuro nisso, mas tem uma coisa, quando a gente está na maior deprê, angustiado, desanimado, existem substâncias químicas que o seu cérebro e outras glândulas do seu corpo liberam. E essas substâncias podem ter um efeito de viciá-lo, ao ponto que você fica viciado em curtir uma fossa. Tá? Isso é um fato. Você sabe que você pode ficar viciado em fazer exercício. Porque quando você faz exercício, igualmente o corpo libera certas substâncias e você fica literalmente, o seu corpo fica viciado naquelas substâncias, e você passa um dia sem fazer exercício, ou 2 dias, você começa a ficar incomodado, você quer fazer exercício. Da mesma forma, quando a gente curte uma fossa, tem gente que curte tanto uma fossa, que eles não querem sair da fossa, eles literalmente ficaram viciados com um bico. Tem gente que vive com isso, que vive disso, que precisa disso, sempre buscando alguma coisa para reclamar, alguma coisa para... sempre. Sabe o que é isso? É não ter cuidado com a angústia. A angústia pode viciar. Você conhece alguém assim que sempre tem que encontrar um motivo para estar angustiado por alguma coisa? Sempre tem que ter alguma coisa para estar tirando o sossego da pessoa. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é outra, assim vai. Pois é, então tenha cuidado.
Porque tem gente que curte tanto a sua fossa que não quer sair dela. E Elias estava tão curtindo a fossa dele, lembrando que ele vinha já 3 anos na fossa, 3 anos fugindo, que ele prometeu 3 anos antes para o rei, que Deus havia dito para ele que não ia ter chuva. E há 3 anos o rei querendo pegar ele fugindo do rei, se escondendo do rei. Ele ficou tão acostumado, ele viciou-se tanto em ser o coitadinho de mim, coitado de mim. Ele ficou tão viciado que agora que finalmente ele teve grande vitória, ele ganhou a competição lá com os falsos profetas e fogo desceu do céu e Deus foi fiel e veio a chuva e matou os profetas e tudo mais. Ele continua curtindo o quê? A sua fossa. Por quê? Porque Jezebel me ameaçou. Aí vou longe de todo mundo. Não quero falar com ninguém, me trancar no meu quarto, ficar de bico. Meu filho, vem jantar. Vou não, vou morrer de fome aqui dentro. Curtindo a fossa, gente. E se a gente não tem cuidado, a gente faz a mesma coisa. Mesma coisa. Então vamos ter cuidado com isso. Então aqui ele exemplificou a importância de si mesmo. Não só ele amplificou a importância, a magnitude do problema, ele amplificou a importância dele mesmo. Ele achava que ele era a única pessoa que ainda era fiel ao Senhor em todo Israel. Era só ele, não tinha mais ninguém. Não tem essa, você está numa fossa, é só eu, ninguém me entende. Ninguém passa por isso. Ninguém não sei o que mais. Coitadinho de mim. Ele estava assim. Ele achava que só ele. Lá no versículo 10 de 1 Reis 19, dê uma olhadinha lá. Ele estava falando com Deus. Então, 1 Reis 19, 10 diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo amor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares. Agora lembre-se, eu tenho sido fiel, eles não. Eles derrubaram os altares, eles quebraram a aliança, mas eu tenho sido fiel, só ele. E mataram os teus profetas à espada, e de fato mataram. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. Quantos profetas de Baal na cabeça dele sobraram? Só ele. Só eu fiquei. Não tem mais ninguém em todo Israel que é fiel. Só ficou eu, mais ninguém. Aí olha no versículo 18. No versículo 18, Deus responde ele. Fala: ô cabeça de vento, corta esse bico, larga de ser besta. Por quê? Ele fala assim no versículo 18: também deixei ficar em Israel, quantos? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Peraí, Elias estava achando: só ficou eu, bichinho de mim, ninguém mais quer. Deus fala: ô coitadinho de você, eu tenho 7.000. Você é 7.001. Você não é tão especial quanto você pensa. Você não é uma joia tão rara assim, não. Tá? Então vamos cortar esse bico. Sai do seu quarto, larga de ser besta. Por quê? Ele estava angustiado. E a angústia faz isso. A angústia amplifica o desânimo. E o desânimo, e com angústia você se aliena das pessoas. Você, qualquer ameaça vazia, qualquer situação, você faz um bicho de 7 cabeças. Gente, ele acabou de vencer 850 profetas. Ele acabou de fazer chover fogo do céu. O fogo queimou o holocausto, o altar, a areia, a água, o chão, tudo. O povo todo se virou para Deus. Ele teve uma enorme vitória. Uma ameaça vazia. Deus foi fiel, se mostrou fiel, abençoou ele. Bico. Por quê? Angustiado. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Eu falei semana passada, e vou falar de novo. Não estamos falando de qualquer um. Isso aqui é Elias. Elias que foi levado para o céu, numa carruagem de fogo. Elias que não provou a morte ainda. Elias que Deus falava com ele. Se Elias é propenso a isso, o que você acha que eu e você vamos passar se a gente não vigiar e tomar conta em relação a isso? Desânimo é algo real, angústia é algo real, e é uma ferramenta do diabo, e ele usa pessoas. Então temos que ter cuidado.
para aquelas pessoas que trazem angústias, pessoas que tentam nos separar, nos alienar. Nesse caso aqui não foi ninguém, foi ele mesmo que se separou. Ele fugiu, deixou o seu servo e foi embora, mas às vezes são pessoas. Então, quando desanimados, quando angustiados, nós temos a impressão de que estamos sós, não tem mais ninguém, ninguém liga, ninguém entende, eu estou sozinho, coitado de mim. Cuidado, vigie. Quando isso acontecer, se dê uns tapas na cara e age o oposto. Por isso que é bom, quando está desanimado e angustiado, nunca jamais tome decisões ou atitudes na angústia. Está angustiado com um problema? Está angustiado com uma situação? Está desanimado? A bola está murcha? O pneu furou? Não tome decisão nenhuma. Por quê? Porque a nossa percepção da realidade está comprometida. A gente vê uma barata e pensa que é um monstro. Alguém faz uma ameaça, a gente pensa que é o fim do mundo. A gente se separa das pessoas que podem nos aconselhar e abrir nossos olhos. A gente se tranca longe de todo mundo, aí toma uma decisão. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou. E você toma a pior decisão, comete a pior besteira da sua vida. Por quê? Porque você não está em condições de decidir nada. Está desanimado? Não decida nada. Está angustiado? Não decida nada. Não tome decisão. Simplesmente espere a bola encher. Volte para o rebanho. Se alimente, se anime, se encha. Aí você toma uma decisão com a mente limpa, com a visão clara e usando sabedoria. Tá? Muita gente, muitas vezes estraga, compromete toda uma vida por uma decisão tola e boba que fez no momento de angústia e desânimo. Já pensou se Deus respondesse a oração de Eliseu? Eliseu não, de Elias, perdão. Eliseu, o servo dele. Deus, tira minha vida. Ok. Bzz. Deus estava brincando, era só charminho. Pois é. Tem gente que faz isso fazendo charminho e de charminho não tem nada, só fica cinzas ali. Tá? Decisão tola. Ele fez uma decisão tola. Ele pediu a Deus para matá-lo. Deus, na sua sabedoria, não fez, que ele tinha mais coisa a falar com ele. Então, nessas horas precisamos estar sintonizados com a palavra de Deus. Resumindo, cuidado com essas situações que nós vimos hoje. Essas situações geralmente vêm através de pessoas, mas nem sempre. Então fique atento a como elas vêm, quando ela vem, para a gente vigiar. E semana que vem nós vamos ver a cura para o desânimo. Tá? Semana passada e hoje é prevenção. Como não ficar desanimado. Semana que vem nós vamos ver como podemos nos curar, recuperar do desânimo. Porque tem gente que desce na fossa e não sai mais. Então semana que vem vamos ver como sair da fossa do desânimo na semana que vem. E eu vamos orar. Pai amado, Deus